Olá, pessoal. Nesta aula estarei dando continuidade à nossa revisão da avaliação do segundo bimestre. E agora nós vamos estudar as noções de volume nesta aula, certo? As noções de volume que nós vamos estudar nessa aula vão ser baseadas em situações, problemas do dia a dia, certo? Mas antes, nós vamos revisar aí o que são noções de volume. Relembrando aqui, o volume do paralelepípedo retângulo, o volume do cubo. Para descobrir o volume de um paralelepípedo, o que nós fazemos? Multiplicamos a altura do paralelepípedo para o cubo é que no paralelepípedo o comprimento, a largura e a altura serão números diferentes. No cubo, todas as suas arestas têm o mesmo tamanho. Então, se eu quiser calcular o volume de um cubo, não precisa eu dizer, se eu falar que a altura aqui é de 10 centímetros, não precisa eu falar que o comprimento é 10 e a largura é 10, porque um cubo, todas as suas arestas têm o mesmo comprimento, certo? Então, vamos lá. Vamos relembrar aí agora também o cálculo do volume de um cilindro. Como que calcula o volume de um cilindro? Multiplicando a área da base vezes a altura. Quem é a base? Como nós podemos observar que a base do cilindro ela é formada por um círculo. Aí é só lembrar do cálculo da área do círculo. Então, você vai descobrir, sempre quando você for resolver uma situação, problema, ou ele vai te dar o comprimento do raio, ou ele vai te dar o comprimento do diâmetro, que é de um lado ao outro aqui, ó. Se ele der o diâmetro, a metade do diâmetro vai ser o raio, certo? E essa daqui é a formulazinha que calcula a área de um círculo, que é π vezes o raio ao quadrado, em que π vale 3,14, certo? A área, nós já vimos aqui, que multiplica vezes a altura do cilindro, em que H refere-se à altura. Então, multiplicando a área da base vezes a altura, nós temos aí o volume do cilindro, que é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, certo? Antes de nós iniciarmos nossas situações problemas, também vamos relembrar aí as unidades de capacidade, certo? Por quê? Se o seu cálculo está em unidades cúbicas e no probleminha ele pede para você em litros, significa que você vai ter que transformar metros cúbicos para litro. Se está em decímetros cúbicos, a cada decímetro cúbico é 1 litro, certo? Por exemplo, aqui, se você encontrou 5 decímetros cúbicos ou 5 metros cúbicos, multiplica por 1.000, 5.000 litros. Se aqui for 5 decímetros cúbicos, o equivalente a 5 litros. Se aqui for 5 centímetros cúbicos, pega 5 e multiplica por 0,01 litros, que vai equivaler a 0,05 litros, certo? Continuando aqui. Vamos analisar essa situação problema, que diz assim: Francisco possui uma caixa de forma retangular, como a caixa da ilustração abaixo. Nessa caixa, Francisco quer arrumar vasinhos com mudas. A forma dos vasinhos é de um cubinho com 5 centímetros de aresta. Francisco pode arrumar na caixa uma quantidade de quantos vasinhos, né? Que nossas questões aqui estão falando. 40, 100, 200, 250 vasinhos. Gente, aqui exige uma linha de interpretação que você precisa compreender, tá? Primeiro, a caixa ela tem o formato retangular. Para calcular o volume de um bloco retangular, o que você tem que fazer? Multiplica a altura vezes o comprimento vezes a largura, certo? E cada cubinho,
ele tem 5 centímetros de aresta, certo? Então, para poder, gente, você saber quantos vasinhos vão caber aqui dentro dessa caixa, primeiro você tem que descobrir o volume de cada um. Ou seja, quantas vezes o volume desse cubinho cabe dentro dessa caixa? É isso que ele quer saber. Não é isso? Então, gente, em que ela tem 5 centímetros de altura, por 50 centímetros de comprimento, por 20 centímetros de largura, certo? Aqui, 20 centímetros. Aí, ó, aqui temos os cubinhos, que são os vasinhos, com 5 centímetros de aresta. 5 centímetros. Então, pessoal, olha, como que vai fazer isso aqui? Vamos para o nosso... Olha, pessoal, para resolver isso aqui, você vai ter uma linha de interpretação bem ampla. Primeiro, certo? Você vai fazer o quê? Descobrir o volume da caixa. Por quê? O volume dessa caixa aqui vai ser o equivalente à caixa, é que vai fazer com que você descubra o volume, né, de cubinhos que vai caber aqui dentro, ou seja, a quantidade, certo? Que vai ser acomodada dentro dessa caixa. Então, primeiro, calculamos o volume da caixa, que é 5 vezes 20 vezes 50. 5 vezes 20 vai dar 100. 100 vezes 50 vai dar 5.000. Ou seja, o volume da caixa retangular é de 5.000 centímetros cúbicos. E o volume do cubinho? É 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 125 centímetros cúbicos. Então, pessoal, todas as vezes que vocês se depararem com uma situação, um problema, que diz que ele quer uma quantidade, uma determinada quantidade, quantos desse cabe aqui dentro? Quantos cubinhos desse cabe dentro dessa caixa? Para você descobrir isso, você tem que dividir o volume da caixa pelo volume do cubinho, certo? Por quê? A multiplicação e a divisão, elas são operações inversas, certo? Então, olha, que número, a mesma coisa de eu fazer isso, ó. Uma quantidade de cubinhos que multiplicado por 125 não vai ser o volume dessa caixa? Não é isso? Se eu pegar aqui uma determinada quantidade que eu não sei, se eu pegar uma determinada quantidade de vasinhos, não é isso que ele está perguntando? Preste atenção, ó. Quantos vasinhos? Essa quantidade eu sei? Não, eu vou chamar de X. Quantos vasinhos de 125 centímetros cúbicos equivale a 5.000 centímetros cúbicos? Vira aí? Ó, uma determinada quantidade de vasinhos vezes 125, que é o volume do vasinho, vai ser equivalente a 5.000 centímetros cúbicos. Se você pegar isso aqui, ó, 5.000 e dividir por 125, vai dar 40. Ou seja, para descobrir, gente, a quantidade de uma determinada quantidade que ele está te pedindo, que envolve noções de volume, você tem que pegar, calcula o volume dos dois, divide o volume do maior pelo volume do menor. Aí você descobre a quantidade. Por que dividir? Porque a multiplicação e a divisão são operações inversas. E bem aqui, ó, se eu quero saber uma determinada quantidade, quantas caixinhas, né, ó, quantos vasinhos de 125 centímetros cúbicos equivale a 5.000 centímetros cúbicos? Essa quantidade aqui vai ser o resultado de 5.000 dividido por 125, que vai equivaler a 40 cúbicos, ou 40 vasinhos, certo?
Então, olha, independente de que situação o problema seja, se você quer descobrir uma determinada quantidade e ele te deu o volume de 2 objetos para você calcular, calcula o volume dos 2, e aí no final você pega o volume do grande e divide pelo volume do pequeno. Aí você descobre essa determinada quantidade, certo? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Vamos para a nossa próxima situação problema, certo? A outra situação problema, pessoal, então aqui nós encontramos o resultado 40 vasinhos. A letra A. Diz assim: uma substância estava armazenada em um recipiente no formato de um paralelepípedo retângulo e ocupava toda a capacidade desse recipiente. Essa substância foi completamente transferida para um recipiente de formato cilíndrico. As medidas internas desses 2 recipientes estão indicadas no desenho abaixo. Qual é a capacidade máxima em litros restante desse cilindro após a transferência dessa substância? Então, o que acontece, né? Ele quer saber qual foi a diferença do volume para o outro. Será se coube toda essa substância aqui, coube aqui dentro? Certo? Será se sobrou, se não sobrou? Será se deu o mesmo volume? É isso que ele quer saber em litros. Tem um outro detalhe aqui, ó. Ele está querendo que você descubra esse resultado em litros. Aqui, ó. Certo? Então, significa que no final você tem que fazer uma transformação. Mas como nós temos aqui um paralelepípedo, retângulo, como que calcula o volume disso aqui? Multiplica a área da base vezes a altura. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24. Aí aqui nós vamos descobrir também o volume desse cilindro, com raio medindo 2, né? E a altura medindo 5 metros. Então, bora lá. Então, pessoal, lá na nossa situação problema, nós temos aí um paralelepípedo retângulo, certo? Com as seguintes dimensões: 3, 2 e 4 de altura, metros, né? Está em metros. E o cilindro, ele tem as dimensões. Ele diz que o raio aqui é 2 metros, certo? O raio. E a altura desse cilindro aqui, ó, é de 5 metros, certo? Vamos conferir aqui. Isso, 5 metros. Então, agora, nós vamos calcular o volume de cada um. Porque ele quer saber a diferença do volume, quanto que sobrou, quando aconteceu esse transporte de líquido. Então, bora lá. Primeiro, calculamos o volume do paralelepípedo, que é 3 vezes 2 vezes 4. O volume vai ser 3 vezes 2, 6 vezes 4, 24 metros cúbicos. Qual vai ser o volume desse cilindro aqui? Né? A área da base vezes a altura? A base é um círculo, com raio medindo 2, certo? Primeiro calculamos a área desse círculo. A área, né, π vezes o raio ao quadrado. Então, a área desse círculo aqui vai ser 3,14 vezes 2 ao quadrado, que é o raio. A área vai ser 3,14 vezes 4. A área vai dar 12,56 metros quadrados. Pega esse resultado aqui, ó, e multiplica pela altura. 12. Então, o volume vai ser 12,56 vezes 5, certo? Então, o volume aqui
Vamos ver quanto que vai dar 12,56 vezes 5. 5 vezes 6, 30. Vai 3. 5 vezes 5, 25, mais 3, 28. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Vai dar 62,8 metros cúbicos, certo? Então, isso aqui é o resultado do volume cilíndrico aí, que nós encontramos. Aí, quando despejar esse líquido lá no outro recipiente, o que, que vai acontecer? Vai caber tudo lá? Vai sobrar? O que, que vai acontecer? Você vai descobrir isso através da subtração, tá? Você vai agora subtrair o volume do cilindro, 62,8, menos a capacidade do bloco retangular, certo? Então, aqui vai dar 8. 12 menos 4, 8. 5 menos 2, 3. Então, aqui nós temos que, ao despejar no outro recipiente, vai sobrar uma quantidade equivalente a 38,8 metros cúbicos. Isso equivale a quanto em litros? É só você pegar esse resultado e multiplicar por 1.000. 38,8 vezes 1.000. Como que multiplica? É só deslocar a casa decimal. Aqui, ó. 38, aí ó, vírgula, né? Aí coloca uma, olha, a vírgula tá aqui, não é isso? Ó? Uma, aí 0. 2, 0. E 3, 0. 38.800 litros, certo? Recreia o enunciado, tira os dados, certo? Se no enunciado ele está te fornecendo uma figura, pega essa figura, analisa ela. Se não tem, desenhe, pega as informações do problema e coloque na sua figura. Isso vai ajudar você bastante na interpretação. Então, tome bastante cuidado, entenda as questões, não vão ficar tentando fazer cálculos sem entender o que está pedindo ali, tá? Entenda primeiro, faça um esquema, tire os dados do enunciado. Se precisar, circula alguma coisa que você achou importante, porque pode ajudar você na interpretação, certo? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima.